Há anos, o Rio Paraíba do Sul vem sofrendo com a poluição. Vários resíduos sólidos e outros tipos de objetos são jogados na água, o que gera prejuízos ambientais. Durante a pandemia do coronavírus, o esperado é que a poluição fosse consideravelmente reduzida, mas ela segue em nível alto, já que os moradores de comunidades ribeirinhas e até de outras regiões ainda jogam lixo no rio. O plástico é o material mais descartado nas águas. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, além de prejudicar o meio ambiente, é um desperdício, já que o material poderia ser reutilizado. Esse material, na maioria das vezes, pode ser reciclado, reutilizado, e mesmo quando o plástico já foi reutilizado e não tem mais condição de ser utilizado novamente, o rio não é o melhor local para ele. Ele deve ser adequadamente condicionado, né, para ser recolhido pela coleta de lixo domiciliar, que é feito normalmente na nossa cidade, né, com frequência normal, né, a cidade é toda atendida, então não há justificativa para o descarte de plástico em qualquer lugar, em via pública, em terreno baldio, mas muito menos em corpos hídricos. Em Campos, interior do estado do Rio de Janeiro, o Rio Paraíba do Sul continua com muito lixo, principalmente nas partes mais rasas ou onde há menos velocidade de água. E ela atualmente tem se encontrado assim, mais clara. Só que ao contrário do que muitos pensam, quanto mais escura, menos poluído o rio está. Quando a água está mais esverdeada, mais clara, como é o caso que a gente está observando agora, provavelmente ela está com índice de poluição muito maior, porque não há uma diluição do esgoto que é lançado, porque a vazão diminuiu. Então as pessoas se enganam, né? O Rio Paraíba aqui em Campos, quando ele está mais barrento, ele está mais limpo porque tem mais água e com isso dilui mais a poluição. E ele, quando está mais parado, a água fica normalmente esverdeada porque não há esse turbilhão de água. Para a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, ainda não há evidências de diminuição da poluição relacionadas aos hábitos da população durante a pandemia. O plástico, ele demora séculos, às vezes, dependendo do tipo do plástico, para ser degradado no meio ambiente. Mas no caso do rio, a situação se torna mais grave, não apenas em relação ao tempo que ele demora para degradar, mas porque do rio ele vai ao mar e muitas vezes ele é ingerido por peixes, por tartarugas, e tem provocado muita mortandade de tartaruga que confunde alguns tipos de plástico com algas, né, que é um alimento natural delas, então muitas vezes isso leva, à morte de tartarugas. Esta geógrafa acredita que a escassez contribui com o nível de poluição no Paraíba, já que o baixo volume de água prejudica a diluição dos resíduos lançados no rio. Quanto menor a vazão fluvial, menor será a diluição dos esgotos. E isso vem acontecendo desde 1952, no Rio Paraíba do Sul, quando houve a transposição de águas com o intuito de favorecer o setor elétrico e o abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ao longo do tempo, essa vazão declinou e isso, de certa forma, impacta a diluição dos esgotos. Ainda de acordo com a geógrafa, o processo de despoluição vai se tornando cada vez mais difícil e a preocupação é com a qualidade da água para o consumo. Se essa água não consegue ser tratada, também fica difícil de usar essa água para o consumo humano. Então, nesse sentido, a baixa diluição dos esgotos tem um impacto direto na disponibilidade de água boa para o consumo. O presidente do Comitê Baixo Paraíba do Sul diz que falta tratamento adequado de esgoto e de resíduos industriais para melhorar a qualidade do rio. O Rio Paraíba do Sul é um rio que, com seus afluentes, banha 187 municípios. E tem diversas cidades que jogam dejetos na calha principal desse rio. Então nós aqui em Campos recebemos toda essa carga de rejeitos que as cidades, com o crescimento urbano hoje visível em todas as cidades, essa carga toda é lançada no rio, os esgotos das cidades, em suma. E nós aqui no Baixo Paraíba do Sul recebemos toda essa carga. Além disso,
tem os resíduos sólidos, que a gente chama, né? Todos o tipo de lixo que as pessoas lançam nos corpos hídricos. Isso é muito prejudicial aos rios. Ele ressalta ainda que é necessário que a população se conscientize para o descarte apropriado dos lixos. Só a população, em conjunto, mudando o seu modo de ser, não jogar lixo na janela do carro, não jogar lixo nos rios, é que vai combater esse tipo de prejuízo à nossa bacia hidrográfica.